Acredito que vocês estejam vendo aqui, né? Isso daqui era a nossa programação. A primeira etapa, bacana, cumprida, bacana. Essa segunda etapa, o que está acontecendo? Acabou que com o negócio do feriado, eu me distraí um pouco, eu acho que vocês também não atentaram devido ao acúmulo de tarefas, mas estava previsto agora para o dia 5, porque dia 7 eu tenho que entregar a minha primeira parcial de pontos dessa segunda etapa. Então, ficou dia 5 já é semana que vem, ou seja, daqui a uma semana. A proposta de atividade era um vídeo educativo. O que eu queria fazer? Eu queria que vocês, como eu sabia que a gente já está nessa etapa falando dessa parte de enantiômeros e tudo mais, que vocês selecionassem um fármaco e tivesse, então, pelo menos um centro quiral e fizesse, então, uma apresentação desse fármaco, né, mostrando lá a estrutura, mostrando onde é que é o carbono quiral, quais são os ligantes daquele carbono quiral, por que ele é quiral, fazer uma pequena explicação. Isso é um videozinho com um fármaco, um videozinho de 5 minutinhos. Em 3 minutos vocês fazem isso, tá? Óbvio que isso aí vai dar um trabalho. E aí é que a gente pecou, porque né, o conteúdo em si seria tranquilo. O problema é o tempo que vocês vão ter para fazer, seria uma semana. Eu acredito que outros professores tenham passado também algum trabalho para vocês aí fazerem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou converter isso. Em vez de vídeo, vocês vão me entregar um trabalho escrito, tá? Como? Com isso, com esse mesmo conteúdo. Eu vou postar lá depois na nossa aula, né, no AVA, vou postar lá o roteirinho que vocês precisam colocar. Então, mas basicamente é isso. Pegar uma molécula, selecionar, né? Vocês vão montar grupos aí de no máximo 6 pessoas, vocês vão selecionar uma molécula e vão fazer, então, que tenha pelo menos um carbono quiral, e vão apresentar essa molécula, o seu enantiômero, pelo menos um dos enantiômeros, né? Que tenha ou não atividade, de preferência que tenha alguma atividade, seja uma atividade farmacológica diferente, seja uma atividade tóxica, né, algum problema relacionado a essa diferença aí de distribuição espacial, tá? E fazer a qualificação dele todo, né? Qual que é o nome, qual que nós vamos falar agora de configuração absoluta e configuração relativa, então também vocês colocarem isso, né? Para poder explicar o porquê desses nomes. Então, a matéria de hoje é fundamental, mas é um trabalho simples. Uma molécula com seu enantiômero, pelo menos um enantiômero, para que vocês expliquem, então, essa, né, a atividade desse fármaco, a atividade do enantiômero, ou inatividade, e né, a nomenclatura ali que é dada nessa molécula. Né? Se é menos, se é mais, se é R, se é S, nós vamos falar hoje aqui. Entendido? Então, quer dizer, porque o vídeo ele é legal, né, de a gente fazer e tal, só que ele vai dar um pouquinho de trabalho, e eu sei que vocês às vezes estão sobrecarregados aí com outras disciplinas, e outra, né, com essa ausência de um encontro presencial, vocês acabam tendo, de repente, vai ter uma dificuldade maior de elaborar isso, né, boa parte de vocês pode não ter muita experiência de montar um vídeo assim, então seria isso, ok? Bom, nada impede também que eu vou pedir para vocês postarem, mandarem para mim lá no e-mail, né? Eu vou colocar o e-mail também no roteiro do trabalho, só mandar isso no e-mail até até o dia 6, eu vou dar até um prazo maior. Estou dando para todas as minhas turmas, estou dando até o dia 6 para poder me entregar, porque eu preciso avaliar isso e mandar no dia 7, né? Então eu preciso que vocês me entreguem isso, pelo menos na véspera, para dar tempo de eu olhar. Mas nada impede que a pessoa resolva fazer um vídeo. Se quiser fazer um vídeo, beleza, não tem problema nenhum não. Só que eu não estou exigindo isso mais. Tá? Você pode fazer, né, no trabalho escrito mesmo e me enviar pelo e-mail. Se resolverem fazer um vídeo, fica à vontade, eu acho ótimo, acho bacana, e coloquem, o conteúdo é o mesmo, e coloquem, vocês vão me mandar, não precisa mandar o vídeo, que às vezes é pesado demais. Você me manda o link, sobe isso lá para o YouTube, para o canal no YouTube, seus lá,
e me manda o link do vídeo. Entendido? Ou YouTube, ou Vimeo, seja lá qual for a plataforma que vocês quiserem, vocês me mandam só o link. Tá entendido? Entendido. Então é isso. Ao final dessa aula aqui, eu posto para vocês, vou colocar lá na aula dessa semana que vem, tá? Vou colocar na verdade, vou colocar na pré-aula do Encontro 11, que aí já fica, né, destacado lá para vocês esse roteirinho aí. Então, vocês podem aproveitar grupos que vocês já tenham tradição de trabalhar juntos, no máximo 6, o ideal é 5, tá? Porque se eu falo 5, deixa ser 6. Se eu falar 6, pode ser. Não, 7 não dá. 7 já vira bagunça. Né? Tá vendo aqui meu menino. Que você vai deixar? Oi? Qual que é o encontro que você vai deixar? No 11, nós estamos no 10. Tá? Vou deixar na pré-aula do 11. Ok? Eu coloco isso também lá no Telegram depois. Bacana? E, obviamente, essa aula gravada explicando isso daqui, né? No intervalo, eu vou tentar, porque eu tive que mudar, eu abri essa questão para a parte escrita, eu tive que mudar. No intervalo, eu termino de editar ele ali e já posto uma vez, faço uma outra explicação. Tem gente entrando aqui ainda. Então, mais para o final, a gente explica de novo. Ok? Na hora que estiver terminando a aula. Bacana? Alguma dúvida aí, gente? Não? Então vamos lá. Agora nós vamos partir para outra. Eu só vou fechar minha câmera, porque eu percebi que. Gente, até uma desculpa que eu quero pedir para vocês é o seguinte: vocês veem que eu lá no canal no YouTube, eu não pego simplesmente a aula e jogo lá. Eu edito o vídeo. Né? Coloco uma vinheta de abertura, de final, corto os intervalos, às vezes um papo mais prolongado no início, assim, né? Uma instrução que não tenha necessidade, eu corto. Hoje eu não vou cortar porque tem essa questão do trabalho. Mas, então, eu entro mais, né? Então, quer dizer, no primeiro semestre, isso estava ficando no streaming da Microsoft. E os arquivos estavam dando, em média, 350, 450 mega. Então, você baixava aquilo, editava, na hora que eu subia isso para o YouTube, estava, né, porque na edição lá eu conseguia reduzir esse tamanho, e aí subia lá para 190, 200 mega, para poder subir para o YouTube. Esses vídeos agora, eles não estão ficando armazenados por muito tempo no YouTube, no streaming. E aí, eu não sei, a Microsoft optou por manter esse vídeo numa qualidade aumentada, e o negócio está vindo para nós com 700, 800 mega. Então, para baixar, muitas vezes eu não consigo baixar e editar no mesmo dia para poder mandar. Aí eu baixo, edito. Inclusive, a aula da semana passada está editada, já está pronta, só para subir para o YouTube. Eu ainda não subi. Tá? Então, eu vou ver se eu subo as duas juntos, né? Essa e a da semana passada. Então, pedi desculpa para vocês, porque ficou mais trabalhoso, porque tá maior, está demorando mais para baixar e não dá tempo, às vezes, no mesmo dia de fazer a edição. Aí já acumula com a aula da outra turma no outro dia, e isso só vai virando aquela bola de neve. Eu tenho tempo normalmente para resolver isso no final de semana. Ok? Então já pedindo desculpa aí de uma vez e prometendo regularizar isso daí. Bacana. Então hoje nós vamos dar uma continuidade naquilo que a gente estava falando já deixa eu só abrir aqui. Então, que a gente está falando de isomeria, né? O trabalho que a gente está falando de isomeria. Né, que nós falamos na aula passada, nós tocamos sobre quiralidade, isomeria ótica, mas não entramos muito em nomenclatura, né? Ficou faltando essa parte da nomenclatura. Então,
Hoje eu vou falar um pouquinho dessa parte de nomenclatura, vou deixar uns exercícios para vocês aqui ao final também. E depois do intervalo a gente resolve esses exercícios e termina a aula. Beleza? Então seria isso. Só para a gente relembrar um pouquinho, né? A gente falou de quiralidade, eu falei que quiral, né, ele vinha do grego, né, que significa mão, né? Quiral por quê? Porque a gente, né, as mãos nossas, né, elas são a imagem uma da outra no espelho, ou também chamada de imagem especular. Bom, beleza. Elas podem ser idênticas, né, assim, né? Entretanto, elas não são sobreponíveis. Né? Se eu tentar colocar uma mão sobre a outra, eu vou ver que o polegar fica de um lado, o outro polegar fica para o outro. Isso é uma propriedade, então, da mão, e com isso ganhou o nome de quiralidade. A quiralidade não acontece só com a mão, acontece também com elementos químicos, né? Então, quiral é todo aquele objeto, seja molécula, né, que não é sobreponível à sua imagem no espelho, sua imagem especular. Só lembrando isso. Né? Isso a gente falou que tem uma implicação grande quando a gente fala na farmácia. Por quê? Porque nem sempre, né, quando eu pego duas moléculas que são a imagem especular uma da outra, nem sempre elas vão se encaixar do mesmo modo no, no receptor. Né? Então, eu posso ter um problema nesse encaixe no receptor. Ou eu posso encaixar, inclusive, em receptores distintos. Então, nesse caso que eu apresentei na semana passada, era da dextro, né? O 2S, 3R mais dextropropoxifeno, e o 2R, 3S menos, que é o levopropoxifeno. Um tinha efeito analgésico e o outro tem ação antitussígena. Então, quer dizer, são a mesma, né, teoricamente, né, os mesmos átomos o compõem, as mesmas estruturas estão ali localizadas, entretanto, a distribuição espacial delas é diferente. Carbono quiral aqui que me garante que eu vou ter, já tem dois carbonos quirais, na verdade, na posição 2 e na posição 3. Então, com isso, eu vou ter moléculas que vão ter tanto atividade farmacológica quanto também físico-química, né? Algumas propriedades físico-químicas diferentes também, né? Próximas, mas diferentes. Né? Então, como é que a gente faz para poder saber se uma substância é quiral? A gente tem que primeiro identificar o carbono quiral. Como que eu identifico o carbono quiral? Primeira coisa, eu só tenho carbono quiral se eu estiver na hibridização sp3, ou seja, se eu só tiver ligações simples. Em ligações duplas ou triplas, eu não tenho um carbono quiral, não tenho quiralidade. Muito bem. Então, né, ele vai estar na sua forma, então, quando ele está, né, só hibridizado sp3, ele vai estar na sua forma, na sua distribuição especial, com a geometria tetraédrica. Bacana. Outra coisa, cada um dos ligantes a esse carbono, lembrando, o carbono, então, hibridizado sp3, ele vai ter 4 ligações do tipo sigma, todas elas com a mesma energia, né, com a mesma força, e eu vou, então, ter, né, nesse caso, para ter ter quiralidade, eu preciso que todas essas ligações sejam feitas com substituintes, com ligantes diferentes. É o caso aqui do desenho, flúor, bromo, um hidrogênio e o cloro. Tá? Então, nesse caso, se ele for, né, se ele obedecer essa regra, ele pode ser quiral, né? Ou seja, ele pode ter uma outra molécula idêntica a ela, que tem os mesmos componentes, os mesmos átomos, mas que seja a imagem especular dele. É o que está aparecendo aqui, como se tivesse um espelho aqui no meio, o bromo de cara para o bromo, o cloro na mesma distância, né? O hidrogênio na parte de trás e o flúor, né? Os dois aí do lado, desse lado. Quando eu pego essa molécula e giro
para poder, né, comparar uma com a outra, eu vou ver o quê? Se eu colocar o bromo na mesma posição desse de cá, então eu peguei essa molécula, o bromo estava aqui, eu passei ele para o lado de cá. Está vendo? Eu girei, coloquei ele para o lado de cá. Se eu fizer isso e mantiver o cloro lá em cima, são os dois que estão no plano aqui, né? O que vai aparecer? Eu vou ver que o flúor vai estar para trás e o hidrogênio vai estar para frente. Enquanto nessa outra molécula é o contrário. O flúor está para frente e o hidrogênio está para trás. Então, a imagem especular. Eles não são sobreponíveis, né? Então, para identificar o centro quiral, eu tenho essas condições. Tem que estar na hibridização sp3, né? 4 ligações sigma, e cada ligante ser diferente. Beleza. Né? Essas moléculas, né, eu dou o nome, então, né, quando elas têm esses isômeros que são quirais, né, que eu tenho uma imagem especular do outro, eu dou o nome, então, desses isômeros de enantiômeros. Então, enantiômero é o isômero que tem, então, essa distribuição espacial dessa forma, né? Ou seja, aparecendo a imagem no espelho do outro. Então, na estereoisomeria, né, ou isomeria espacial, existe também, né, existe chamada isomeria ótica. Por que isso? Por que ótica? Porque a gente diz que esses centros quirais, né, eles apresentam atividade ótica, são oticamente ativos. Por quê? Como é que eu sei disso? É porque normalmente eles vão desviar a luz, né, que está polarizada, né, um plano de luz polarizado, para um lado, né, para a direita, para a esquerda e tal. Beleza. Cada centro quiral gera um par de enantiômeros. Então, se eu tiver um carbono, eu vou ter 2 enantiômeros. Se eu tiver 2 carbonos, aí é 2 elevado a N, tá? Ou seja, se eu tiver 2 carbonos, N igual a 2, eu pego 2 e elevo a N. Se eu tiver 3 carbonos quirais, eu pego 2 e elevo a 3. Então, assim vai, tá? Então, o número de enantiômeros possíveis vão ser dados aí por essa formulinha, que é 2 elevado a N. Bacana. O racemato, né, era o quê? Era uma mistura, era uma solução onde eu encontrava, então, uma mistura dos 2 enantiômeros. Né? A gente falou aqui, né? Eu tenho um enantiômero, tenho o outro. Se eu tiver uma mistura dos dois, ou melhor dizendo, se eu tiver uma proporção de 50% de cada um deles numa mistura, eu chamo isso aqui de mistura racêmica ou racemato. Né? Qual que é a característica dessa mistura? Eu falei que se eu pegar um desses aqui, né, um pode desviar a luz para a direita, outro pode desviar a luz para a esquerda, por exemplo. Né? Na mistura racêmica, como eu tenho os dois, né, o que acontece? Um desvia para a esquerda, outro desvia para a direita, e o resultado final é que a luz ela não vai apresentar desvio. Então, no racemato, eu vou ter desvio próximo de zero, né? Porque vou estar lá, né? Uma compensando a outra, ok? Quando é realizada em laboratório uma reação química que leva um composto quiral, um produto, e não se induz a preferência por um dos enantiômeros, obtém-se normalmente uma mistura racêmica. Eu expliquei isso na semana passada, né? Muitas vezes eu bloqueio determinada posição para que a outra, né, o grupo que eu estou substituindo, entre só naquela posição ali, pronto, acabou. Então, é possível fazer isso? Orientar essa mistura, essa reação para que um dos enantiômeros seja produzido em maior quantidade. Entretanto, quando eu não faço isso, geralmente eu vou ter uma mistura meio a meio. Bom, então, desenhando os enantiômeros aí. Nós falamos que nós temos, né, primeiro, né, isso eu expliquei também na aula passada, eu tenho aí formas de representar para poder visualizar no espaço. Então, eu pegar um papel que é plano para poder eu ter uma ideia espacial daquela molécula, né,
vai ser mais difícil se eu não fizer alguma representação, né? Então, o que se usualmente faz é criar simbologias, né? E é o que foi criado aqui, né? Então, vou até usar aqui, né, não, deixa para lá, depois a gente mostra aqui mesmo. Então aqui, ó, mostrando, quando eu tenho linhas, né, cheias, essas linhas cheias, elas estão indicando que o carbono está no plano, o bromo está no plano da tela aqui, e o hidrogênio também está no plano da tela. O CH3 está apresentando essa linha achuriada aqui, não sei como é que é o nome disso não, né? Listrada, vamos dizer assim, né? Zebriada aqui, né? Então, o que significa? Significa que ele está para trás da tela. É como se ele estivesse do lado de trás da tela. Ao passo que esse daqui, né, que está com um triângulo, né, cheio, né, e esse caso ele vai estar espetado na tela. Então, o CH2 e CH3 está espetado na tela, né, o grupo etil está espetado na tela, e o grupo metil está para o lado de trás da tela. Aqui eu tenho a imagem especular. Eu vou ver o grupo metil também do lado de trás da tela. E o grupo etil na parte, né, antes da tela, né, na frente da tela. E o bromo e o hidrogênio continuam, né, pertencendo ao plano da tela. Só que um é a imagem no espelho do outro. Olha que o hidrogênio aqui está para a esquerda e do lado de cá ele está para a direita, né? Então eles estão alterados, né? Se eu girar, né, essa molécula e puser o hidrogênio do lado de cá, eu vou perceber que esse carbono esse grupo metil vai ficar para a parte da frente e esse grupo etil vai ficar para a parte de trás, que é justamente o contrário do que eu observo nessa molécula aqui. Tá? Deixa eu desenhar esse processo, acho que fica mais fácil da gente visualizar. Isso é importante a gente entender. Não é essa molécula aqui não. Deixa eu só passar uma página aqui. Então ali nós temos, como é que é mesmo? Deixa eu só mudar a cor aqui também. Só recordar aqui no desenho. É um grupo... tá. BR, CBRH, CH3, CH2, CH3. Então, né, eu tenho aqui cadê meu... Tá aqui. Então, eu tenho carbono aqui, nesse plano. Eu vou ter aqui para trás o meu... Nossa, ficou horrível. Para trás, então, eu tenho o meu CH3. Então, imagina ele aqui atrás. CH3. Para frente, aqui espetado, eu tenho o CH2, CH3. Aqui para cima e para o lado, eu vou ter que eu tenho mesmo, deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar a estrutura, é o bromo para cima. Então tem o bromo aqui em cima. E aqui eu tenho um hidrogênio. A imagem especular, né? Se eu pegar aqui e puser um espelho aqui, né? Tem um espelho. E eu vou ver o quê? Eu vou ver justamente esse grupo CH... Opa! Volta. Eu vou ver esse grupo aqui, ó. CH3, CH2. Ele vai estar espetado na tela. E esse outro aqui, o carbono está aqui. Aqui para trás eu tenho, então, o meu CH2.
eu tinha que estar invertendo, desenhando invertido, mas podendo ficar isso aqui, depois eu... Aqui eu tenho o BR, da mesma forma, e para trás aqui eu tenho o hidrogênio. O que eu falei que eu vou fazer? Eu vou pegar esse hidrogênio e vou colocá-lo junto com o outro aqui, né? Ou seja, vou inverter ele para cá. Então, o que eu... É só isso. Eu peguei o hidrogênio, passei ele para cá, é essa molécula aqui, tá? O carbono continua aqui e o bromo continua, todos os dois no mesmo plano. Ó. Todos três aqui estão no mesmo plano. Só que, ao virar para cá, esse hidrogênio, ele virou para cá, o CH3 passa para frente, não é isso? Ele estava atrás, eu virei, ele passou para frente, e o CH2, tadinho, foi lá para trás, CH2 e CH3, né? Foi para trás. Então, ele está atrás agora. Né? Ou seja, eu tenho o hidrogênio batendo com o hidrogênio, o bromo batendo com o bromo, o carbono batendo com o carbono, mas lá atrás eu vou ter, ao invés de eu CH2, eu tenho CH3, CH2 CH3, o grupo etil, e o grupo metil que estava aqui, né? O grupo metil que estava aqui passou para frente, que estava para trás, passou para frente. Então isso aqui é uma forma de representar, né? Para poder a gente visualizar para onde foi parar cada um. Isso aqui eu acho que é tranquilo, né? Então esse aqui é o 2-bromobutano, tá? Então, eu vou considerar bromo-butano, eu tenho 4 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, né? Então 4 carbonos, ele está no carbono 2, é o 2-bromobutano. Beleza. Eu tenho ainda a possibilidade da projeção de Fischer, é basicamente a mesma coisa, só que eu só considero 2 planos. Né? Na verdade 3, mas eu tenho o carbono que estaria aqui no plano da minha tela, o bromo e o cloro estariam espetados na tela, né? O que estiver na horizontal é como se ele estivesse para frente da tela. E o que estiver na vertical vai estar para o lado de trás da tela. Tá? É basicamente isso. Quando a gente fala de atividade ótica, né, então a gente fala de substâncias que são aquirais, ou seja, que não têm centro quiral, elas não têm atividade ótica. Normalmente não. Os centros quirais, as substâncias quirais, eles podem ser ativas. Então, para isso, a amostra deve conter um enantiômero em excesso. Né? Eu não terei atividade, né, em substâncias quirais se eu estiver no racemato. Estão lembrados? Então, se eu tiver 50% de um, 50% de outro, nessa mistura aqui, julgar então o plano de luz. Né? Passei aqui pelo polarizador. Foi um feixe só. Né? Se ele sair na mesma posição que ele entrou, na mesma polaridade que ele entrou, é sinal de que essa mistura não é oticamente ativa. Eu posso afirmar isso, que ela não tem atividade ótica. Entretanto, eu não posso dizer que as substâncias ali presentes não tenham atividade ótica individualmente. Vocês conseguem entender essa minha afirmação? Quer dizer, se eu tiver 2 enantiômeros, misturei os dois na mesma quantidade, na mesma proporção, a minha mistura ela vai ser oticamente inativa, ou seja, ela não vai desviar a luz polarizada. Por outro lado, né, isso eu posso dizer então que aquela mistura ela é inativa oticamente falando. Entretanto, eu não posso afirmar que um enantiômero e o outro enantiômero eles seriam inativos. Né? O que é inativo é a mistura dos dois, mas cada um desvia para um lado. É como se um puxasse para a direita, outro puxasse para a esquerda, e aí a luz, no final das contas, vai sair ali pelo caminho do meio, né? Vai acabar se equilibrando ali no meio. Tá? Quer dizer, apesar de cada um ter atividade ótica, a mistura não tem. Bom, então enantiômeros de uma substância causam o desvio da mesma magnitude, mas em direções opostas, por isso a mistura racímica é inativa.
Se desvia, né, se o desvio é para a direita, né, se é no sentido horário o desvio, eu dou o sinal positivo ou digo que ele é destrógiro, né? Dextro, direita, giro, gira para a direita. Se ele virar para o sentido anti-horário, eu falo que ele vira para a esquerda, é levógiro, né? E o sinal vai ser o sinal negativo. Beleza. Na semana passada, nós basicamente paramos, foi aqui, né? Em configuração absoluta e configuração relativa, tá? Então vamos lá. Agora é matéria realmente nova. A gente fez uma pequena revisão para poder entrar no clima, mas agora é novo. Então é o seguinte, né? O arranjo espacial, né, dos substituintes que estão ali ao redor do centro quiral, também chamado de centro estereogênico, porque são estereoisômeros, né? A gente falou. Então, aquele carbono que gera essa estereoisomeria, ele é estereogênico ou centro quiral, tá? Então, esse arranjo no espaço é o que a gente chama de configuração absoluta. É o que eu vejo, é esse desenho que a gente faz, né, que mostramos aí a distribuição no espaço de cada um, até com essas representações. Aqui o hidrogênio está para trás, esse grupo etil está espetado aqui na tela, a hidroxila e esse outro grupo metil, eles estão no mesmo plano da tela, e do lado oposto, né, os mesmos aqui no plano da tela, e espetado aqui, né, a posição é basicamente a mesma, só que um é a imagem especular do outro. Né? Beleza, então essa é uma forma de representar, é a que a gente chama de configuração absoluta. Né? Então eu sei isso. Bacana. Nem o sinal, nem a magnitude da rotação nos fala sobre a configuração absoluta de uma substância. Ou seja, se eu pegar um nome, né, voltando aqui, tá? Se eu pegar lá um nome, né, que eu tenho aqui, dextrogiro, sinal, né? Dextrogiro, está positivo lá. Pô, beleza. O outro está lá negativo. Ou tem lá RS, que nós estamos falando, vamos falar depois aqui, né? Se eu pegar simplesmente pela nomenclatura, né, então nem o sinal, nem a magnitude da rotação vai nos falar sobre a configuração absoluta. Ou seja, se eu pegar simplesmente o nome, eu não consigo desenhar a molécula daquele enantiômero na sua disposição espacial. Né? Qual desses aqui, né, esse ou esse, gira para a esquerda, para o sentido horário, qual que gira para o sentido anti-horário? É difícil de saber. Né? Então, nisso é complicado da gente, né, pela nomenclatura, simplesmente, eu desenhar. Então, a partir né, do nome, né, do sinal que é dado ali, eu não consigo dizer para onde que realmente eu tenho que colocar cada um dos meus grupos substituintes. Vocês entenderam isso? Eu pego lá o meu carbono, mas qual que é? Quem que vai para trás? É o hidrogênio que vai para trás? É o grupo, aqui nesse desenho, né? É o grupo metil? É o grupo etil? Né? Qual que é essa distribuição aí que faz com que a substância azul ali seja, sei lá, mais e a substância vermelha seja menos? Né? Então, é isso que está querendo dizer aqui, né? Então, configuração relativa e configuração absoluta. Absoluta é a distribuição espacial propriamente dita. É o real, né? É como que esses átomos estão dispostos ao redor do centro quiral, né? Ou do centro estereogênico, tá? Já a configuração relativa, bom, nós vamos falar o que ela é agora, né? Então, um exemplo sendo dado, né? Uma das moléculas abaixo é o mais 2-butanol. Ó, então vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. A hidroxila está aqui. Então esse é um álcool com
5 não, 4, né? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, but, não? Então é o butanol. Todos os dois são butanol. Um é o mais butanol e o outro é o menos butanol. Sem nenhuma outra informação adicional, como é que a gente vai descobrir qual que é um, qual que é outro? Né? Se eu ponho lá num exercício, numa prova, falo assim, tá, desenhe o mais butanol, 2 butanol. Como é que você vai fazer isso? Né? Então, é difícil. Né? Não tem, se não tiver nenhuma informação adicional nesse sentido, acaba ficando impossível, na verdade, da gente resolver. Tá, beleza. Como a gente disse, positivo, dextro, ou negativo, levo. Tá? Então são configurações relativas. Quando eu digo isso, relativo ao quê? Relativo a essa capacidade dele de girar para um lado ou para o outro. Né? E não se pode desenhar a estrutura somente baseado nessa informação. Tá? Eu não tenho como desenhar essa estrutura baseado simplesmente dizendo que esse é dextrogiro e esse daqui é levógiro. Né? Dextrógiro, levógiro. Falta um acento aqui. Beleza. Então, para desenhar a estrutura, a gente precisa de mais informações. Tá? Essas informações vêm da nomenclatura também. Aí eu tenho que acrescentar coisas na nomenclatura para poder me dizer. Tá? E aí, né, o que se acrescenta? Acrescenta, então, letras. E eu tenho algumas letras que são bastante, que são as usadas, né, no caso, R e S. Né? Então eu coloco antes do nome químico do composto, e assim eu posso saber, né, qual dos enantiômeros eu vou estar falando. Tá? R significa que eu estou promovendo, que eu tenho que essa molécula ela tem um movimento horário, ou seja, ela se move no sentido horário. Eu vou explicar essa questão desse movimento aí, tá? É diferente lá do plano da luz também. E eu tenho o S, que é de sinister, né? Então é rectus e sinister. No latim, dextro é dextro mesmo, e o levo na verdade, é sinistro. Né? Em italiano fala, né? A pessoa é destra ou é sinistra. Né? Então, sinistro aí não é igual a gente fala, não, né? Quando tem um acidente, né? Já abriu o sinistro lá na seguradora? Não, né? Aqui, no caso, o sinistro está relacionado com o movimento. Então, o sinistro é no sentido anti-horário. Então, girou no sentido horário, é rectus. Girou no sentido anti-horário, então, sinistro, não sinister. S. Então, como que eu vou saber aqui? Como é que eu vou dizer se um ou outro é sinistro ou é destro, né? Ou rectus, né? Então, para dar essa nomenclatura, eu preciso conhecer um pouco a molécula, tá? Então, a nomenclatura dos enantiômeros aí. Quais são as regras para poder eu fazer essa nomenclatura? Primeiro, eu vou enumerar, né, a prioridade de cada um dos substituintes que estão ligados ao centro quiral. Como é que eu faço isso? Né? Como é que eu vou dar prioridades àqueles substituintes aí, né, que estão ali ligados àquele carbono? Primeiro, né, os átomos com os números atômicos maiores têm maior prioridade. Então, quanto maior, né, o número atômico dele, lá, e você vai ver lá na tabela periódica, maior vai ser a prioridade dele. Segundo, eu olho se o átomo diretamente ligado ao centro quiral o átomo diretamente ligado ao centro estereogênico, que é a primeira coisa que eu faço. Em caso de empate, ou seja, se eu tiver dois que são iguais, né, que estão ligando, né, então vamos supor, ligado ao centro quiral, como nesse exemplo, ó, aqui é um carbono, esse centro aqui é o centro quiral, é um carbono. Aqui eu tenho um grupo C, dupla O, OH, né? CO2H, é isso, né? Então é um ácido carboxílico aqui. Então isso aqui é uma
um aminoácido. Aqui eu tenho um grupo metil representado assim. O grupo metil também é CH3, né? Então, ó, quem está ligado para ele é carbono e aqui também tem um carbono. Qual deles vai ser prioritário aqui nesse caso, né? Aí eu vou ver, aí eu já passo para o segundo critério, né? Então, em caso de empate, segue-se em ordem avaliando o restante do grupo. Então, esse grupo metil aqui é carbono ligado com 3 hidrogênios. Esse daqui é um carbono ligado com oxigênio, com 2 oxigênios. Tá? Então, o oxigênio, como ele está na coluna 6A, na tabela periódica, ele é maior, né, do que o hidrogênio, então esse daqui receberia o número 2. Né? Só para poder a gente acompanhando isso aqui, né, o nitrogênio, ele é maior do que o carbono, portanto, ele recebe, e o hidrogênio, né, então tem carbono, carbono e hidrogênio. Então, o nitrogênio, ele está lá na coluna 5A e, portanto, ele vai receber o número 1, é o primeiro aqui. Depois eu tenho o empate dos 2 carbonos, já mostrei como é que desempata, eu estou olhando o segundo átomo ligado aqui, então esse aqui receberia o número 2 e esse ficaria com o número 3. No caso, o hidrogênio aqui vai ficar jogado lá para trás. Então, a quarta posição, ela ficaria com o hidrogênio, que é o menor dos números atômicos aqui, né? O número 1, ou seja, né, aquele que tiver em número 1, deve ser dado ao átomo de maior número atômico, maior prioridade e assim por diante, tá? Então, vão fazendo dessa forma. Beleza. Depois, o que eu faço? Eu tenho que reposicionar. Como que eu reposiciono? Bom, só voltando aqui, né? Aqui, ó, o hidrogênio está para cá, espetado na tela, e o nitrogênio, o NH2, está lá para trás, né? Da tela, está para trás da tela. O grupo metil e o ácido carboxílico, todos os dois estão no plano da tela. Então, é exatamente esse de cá. O que eu vou fazer, então? Eu devo girar a molécula para que o átomo de menor prioridade, no caso aqui é o hidrogênio, é o número 4, fique para trás do plano da página. Então tem que ficar ele para trás. Tá vendo? Tirei ele daqui e girei de tal forma que ele ficasse para trás. Bom, se ele ficou para trás, né, o nitrogênio que estava para frente, agora ele vai ficar para trás. Que estava para trás, agora ele vai ficar para frente. Ele continua com o mesmo número. Só que agora, né, o carbono aqui, né, ficou espetado na tela. Os outros 2 ficaram espetados. É como se eu pegasse esse nitrogênio, esse NH2, esse COOH e esse grupo metil e virasse projetado assim, né, todos os 3, eu espetasse todos os 3 na tela e colocasse o hidrogênio lá para trás. Para quê? Para que os 3 estejam no mesmo plano. Porque é agora que eu vou, né, ver como é que vai acontecer esse giro, né? Eu vou dar esse nome aí para essa molécula. Tá? Então eu vou determinar agora o sentido do giro. Bom, o sentido, a numeração que eu dei é que vai orientar o meu sentido. Ou seja, eu vou pegar como se fosse uma reta aqui, né? E vou pegar 1, 2, 3. Não é? A gente espetou aqui na tela, não ficou assim, ó. Né? Então, 1, 2, 3. Então, esse sentido aqui é o sentido que vai contra os ponteiros do relógio, não é isso? O ponteiro do relógio no roda não é assim, ó, né? Não é da direita para a esquerda. Aqui eu estou rodando da esquerda, não, da direita para a esquerda aqui, né? Da esquerda para a direita, e sei lá. Bom, sentido anti-horário, né? Aqui, ó, está no sentido anti-horário, né? O relógio gira assim, e esse daqui vai girar para lá, tá? Beleza. Então, desenha-se o caminho na ordem do substituinte 1, passando pelo 2 e terminando no substituinte 3. O 4 está lá para trás, ele não me importa agora, tá? Se a seta estiver no sentido horário, como a gente falou,
vai receber então o nome de R, rectus, ou seja, aquele que está concordando com o sentido horário, está indo no sentido horário. Se tiver no sentido anti-horário, ele vai receber então a letra S, tá? De sinistro, sinister, né? Então, nesse caso aqui, o aminoácido é a alanina e eu vou ter então a S-alanina, tá? Essa S-alanina. Então aqui eu consigo. Se você pegar a nomenclatura S-alanina, você já tem como desenhar essa molécula distribuída no espaço. Ok? Bom, esse aqui é o exemplo mais simples, né? O exemplo simples é com aminoácido. O aminoácido, a gente falou, a exceção da glicina, todos eles têm pelo menos um centro quiral, né? Então, no caso da alanina, acontece justamente isso. Eu tenho a S, que é quando eu tenho esse posicionamento. O grupo amino, o grupo ácido carboxílico, eles são vizinhos, e eu parto, então, né, no sentido, eu estou no sentido. Se esse C-OH estivesse no lugar do grupo metil, né, aí eu teria o contrário, você concorda? Então, ó, sairia de cá, de 1, aí o 2 estaria aqui. Vamos desenhar esse aqui só para poder a gente ver, quer ver? Deixa eu passar essa folha aqui. Bom, então lá, né, só para a gente entender. Eu tinha lá o carbono, né? Esse carbono, ele estava, a gente colocou para trás, então, o hidrogênio, ele está escondidinho lá atrás. E eu coloquei no plano da tela 3 dos meus substituintes. Foi isso? Tem 3 ali dos substituintes que estão no plano da tela. Ou seja, os 3 vão estar espetados aqui. Eu tinha, então, né, o grupo NH2, e aqui o C dupla OH, e aqui, que era o grupo metil, é um CH3. Né? Então, lembrando, prioridade, esse carbono aqui é um carbono, desculpe, esse grupo aqui é um grupo que começa com nitrogênio, então eu receberia o número 1. Esse daqui tem ligação, é carbono também, mas está ligado com oxigênio, então ele vai receber o número 2. E esse aqui receberia o número 3. O menorzinho aqui, o hidrogênio, o número 4, ele vai ficar lá do fundo. Nesse caso, eu faria, então, né, esse percurso aqui, no sentido anti-horário, portanto, né, essa molécula aqui é a S-alanina. Bom, e aí se eu desse para vocês assim, desenhe agora a R-alanina. Como é que a gente faria? Bom, a mesma coisa, vou desenhar de outra cor aqui. Deixa eu voltar aqui a cor, deixa eu pegar um azul agora. Bacana. Ó, então eu vou colocar aqui o carbono central. Vou colocar da mesma forma, lá projetado lá para trás, o meu hidrogênio, deixo ele lá para trás. E vou colocar mais 3, os outros 3 grupos espetados nessa tela aqui, né, que vão estar ligados a esse carbono. Ficou horroroso, a gente vai apagar aqui. É isso? Ah, então aqui cheio. Beleza. A única alteração, então, que eu teria que fazer aqui é mudar o grupo CH3 de lugar. O grupo CH3 de lugar. Né? Eu colocaria aqui, então, manter o NH2 aqui, só para a gente ter uma base. Eu vou pegar o C dupla O, OH, vou pôr para baixo, e o CH3 eu vou pôr para cá. Bom, a numeração vai continuar a mesma, né?
ou seja, o grupo porcaria, o nitrogênio continua com 1, o C-OH continua com 2 e esse daqui vai estar com 3. O hidrogênio continua com o número 4. Nesse caso, o giro vai ser de 1 para 2, depois indo para 3. Ou seja, no sentido dos ponteiros do relógio. Né? Então, nesse caso, ele é a R-alanina. Ok? Então, é a forma da gente representar. Se eu posso colocar a molécula e pedir para vocês darem um nome, como posso também pegar o nome e pedir para vocês me darem a molécula. Vamos só fazer uma... Deixa eu pegar aqui, tinha um desenho. Eu vou fazer um desenho aqui e vou pedir para vocês aí me dizerem, né, qual que é o sentido deles aqui, tá? Então, o carbono, vou colocar tudo em preto aqui. Bom, beleza. Então, ó, o carbono, eu tenho aqui o bromo, aqui eu tenho CH2, CH3, aqui eu tenho um grupo metil e aqui espetado eu vou ter um hidrogênio. Pronto, garotos. Qual vai ser o, né, o sentido desse grupo aí, dessa substância? Isso aí é o 2-bromo-butano, né? Agora eu quero saber se ele é R, se ele é S. Quem se aventura aí, tentem fazer aí, dá 5 minutinhos, deixa eu tomar uma água enquanto isso. Ó, fechei aqui, peraí. Só um segundinho que eu vou compartilhar só o bambu ali, que fica mais fácil. Pronto. Chegaram a alguma conclusão? Licínio, o primeiro passo aqui, então, no caso, seria Numerar. Inteiro, né? Isso, exato. Qual que é o de maior número atômico aí? Bromo. Beleza, então vamos colocar já aqui, ó, número 1. Depois, O H3, o CH3, né? Ah, não, não. olha só. Os Dois. dois têm carbono, né? Os dois têm carbono. Agora, esse daqui tá ligado com dois hidrogênios e um carbono. Esse aqui está ligado com 3 hidrogênios. Então, a prioridade vai cair sobre esse de cá, correto? 2. Consequentemente, o hidrogênio vai ser 4 mesmo. Esse aqui sobrou para ele o número 3. Bacana. Agora, passo 2. Qual que é o passo 2? É rearranjar essa molécula no espaço. Tá?
Vamos rearranjá-la aqui. Como é que eu vou fazer esse rearranjo? Bom, deixa eu colocar o carbono, continua no centro. Vou pegar aqui o preto. Beleza, o carbono vai continuar no centro. Eu vou ter alguém que vai lá para trás. A gente falou que lá para trás a gente coloca o de menor prioridade. E vou espetar 3 aqui. Eu tenho que espetar na mesma ordem que eles estão aparecendo ali, né? Eu tenho que fazer. Por isso, gente, que é importante aqui a gente ter noção de espaço, né? De profundidade, essas coisas assim que a gente aprende lá no jardim de infância, né? Que as professoras vão dando, ensinando a gente, né? A noção espacial já é de pequenininho, né? Alguns têm mais facilidade, outros têm um pouquinho mais de dificuldade de visualizar, né? Mas vamos lá. Ó, beleza. Então vamos por partes, né? Eu tinha o bromo aqui. Vamos colocar o bromo aqui, tá? Bromo. Bom, se esse hidrogênio aqui, ó, se ele está agora para trás, né? É como se eu pegasse essa molécula e empurrasse, né? Pegasse e jogasse ele lá para o fundo, né? Estou jogando ele lá para o fundo. Ao fazer isso, eu viro toda essa estrutura. Vocês concordam comigo? Então, ó, esse daqui, né? Vai passar para o lado de cá também, né? Não é isso? Ele vai girar para cá. E esse outro aqui vai girar para o lado de lá. Tá? Então, o bromo, eu estou colocando ele aqui. Esse CH3 ele vai estar aqui. E esse C dupla O, CH2, CH3, vai estar aqui. A gente já numerou, né? A numeração permanece a mesma. Olha lá. Então, ó. É isso que eu queria, não. Olha lá. O 1 continua aqui. O 2 continua aqui. O 3 continua aqui. E o 4, ó, esqueci de desenhar até o hidrogênio aqui. O 4 está aqui. Tá? 4 é o hidrogênio. 4 é o hidrogênio. Tá aqui, ó. Nesse caso, vamos pegar aqui a cor azul para fazer o giro aqui. Eu vou partir de 1, vou passar por 2 e vou chegar lá no 3. Ó. Cara, que acaba o espaço da prancha aqui. Né? Então eu fiz essa volta. Essa volta está contra o sentido do relógio. Então esse daqui vai ser o S. S2 bromo butano. Vamos fazer mais uma para exercitar aqui agora? Deixa eu desenhar mais um aqui para vocês. Puxa ele mais para cá para ficar mais fácil. Depois fica meio espremido lá do outro lado. Ó, vou desenhar aqui. Ó. Agora eu tenho o carbono. No mesmo plano, eu vou ter um flúor. E deixa eu pensar o que aqui. Um flúor e um bromo. Eu estou usando bromo, vamos usar bromo aqui também. Um bromo. Aqui para trás, eu tenho uma hidroxila, um OH. E aqui, espetado nesse carbono aqui, né, na tela, eu vou ter vou facilitar, deixa o hidrogênio aqui mesmo. Muito bem, pode fazer. Não precisa dar o nome dessa molécula não, tá, gente?
Vamos tentar? Vamos lá, vamos junto agora. Vocês já pensaram um pouquinho aí, vamos junto lá. Então, beleza. Vamos primeiro numerar, né? Quem que tem o maior número atômico? Olhando na tabela, ó, que eu tenho o bromo e o flúor, todos os dois estão na coluna 7A, mas quem que é maior? Bromo de novo. Bromo novamente. Vamos lá, né? Então o bromo continua aqui. Depois, eu tenho quem? O flúor ou o oxigênio? Porque tem um oxigênio aqui, né? O hidrogênio já sei que é o 4, né? Vamos deixar por aqui de uma vez. É o flúor ou o oxigênio? Quais dos dois são maiores? Qual dos dois é maior, né? Flúor é maior. Flúor está no 7A, então ele é maior. 2, e aqui o 3. Beleza? Bom, agora é rearranjar essa molécula aqui. Bacana. Vamos lá. Vamos fazer de novo o desenho aqui da base. Eu vou tentar manter as mesmas posições aqui, tá? Só para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, carbono, né? Eu vou colocar espetado assim, fica mais fácil a gente ver. Ó. Assim, tipo um símbolo de radioativo aqui. Né? E para trás aqui eu ponho lá o meu hidrogênio. O hidrogênio continua lá atrás, escondidinho. Ó, eu tenho que fixar um, tá? Para poder não ficar muito difícil de eu entender aí como é que as coisas estão rolando. Ó, perceba que eu já fiz a mesma coisa. O hidrogênio estava para frente, agora eu passei lá para trás. Ó. Ele rodou, ele foi para o fundo. O bromo permaneceu no topo. Vamos colocar o bromo aqui no topo. Ó, permaneceu aqui no topo. Ih, ficou horrível esse bromo. O bromo, então, permaneceu no topo. Quem que vai estar aqui à direita do bromo? O oxigênio, né? Exatamente, o OH, perfeito. E, consequentemente, aqui eu vou estar com o flúor. Beleza, vamos manter lá a numeração. Então, é 1, 2, 3. E aqui o nosso amiguinho hidrogênio com 4. Bom, então vamos lá, vamos fazer o giro agora em verde, né? Ó, sai do 1, vai para o 2 e passa para o 3. Sentido anti-horário de novo. Eu estou só metendo anti-horário vocês aqui no nenhum. Então, anti-horário é S, né? Esse daqui é o fluobromo, o metanol, né? Beleza, então é isso, né? Entendido aqui? Até aqui tudo bem? Porque tem agora, ele já vai complicar um pouco mais, pode? Não, peraí, deixa eu só compartilhar o PowerPoint de novo. Bom, então beleza. Então aqui foi a S, como falou, a S-alanina, ela está no sentido anti-horário, a gente mostrou lá como é que dá essa questão do sentido anti-horário. Beleza. Então faz quarta etapa, né? Quando os átomos diretamente ligados ao carbono são iguais, a ordem vem do primeiro ponto de diferença, aquilo que a gente falou, né? Carbono, carbono, primeiro ponto de diferença aqui tem 2 hidrogênios, aqui tem um outro carbono, então esse ganha, né? Bacana. Vamos lá. E quando se tem ligações múltiplas? Tá? Então, olha só, se eu tiver um C dupla O, por exemplo, né? C dupla O, eu vou considerar como se eu tivesse ligado a 2 oxigênios. Tá? Cada ligação eu considero como se fosse um oxigênio. Tá? Então, o C dupla O vai ser tratado como COO. C dupla C vai ser tratado como 3 carbonos. Tá?
É como se esse aqui estivesse ligando com mais 2. Beleza? C tripla é tratado como sendo 3 carbonos. Ok? Então, beleza. Só que nesse exemplo, ó, tem o oxigênio, uma hidroxila. Tá? Então, o oxigênio vai ser o primeiro lugar, né? Porque é ordem de tamanho. Aqui eu tenho carbono. Aqui também eu tenho carbono. Aqui ele liga com um hidrogênio. Esse aqui liga com 2 hidrogênios, mas os dois ligam também com oxigênio, olha só. Tá? Por que esse recebeu 2? Porque aqui ele tem uma dupla ligação com oxigênio, então está contando como se ele estivesse ligado com 2 oxigênios. Beleza? Então, se eu tenho aqui, é como se eu estivesse ligado com 2. Esse aqui está ligado só com 1. Então, nesse caso, esse aqui vai receber a segunda prioridade, né, o número 2, e esse aqui vai ficar com a terceira prioridade. Nesse caso aqui, o hidrogênio jogado lá para trás, né, com o quarto lugar. Né? Então, aqui ficou até mais fácil. Só vou rotacionar esse hidrogênio para trás, esses daqui vão ficar para frente. Então, a ordem vai ser exatamente a ordem horária. 1, 2, 3. Vocês imaginem, aqui é ruim de desenhar no PowerPoint. Deixa eu ver aqui se dá para desenhar aqui. Só para a gente entender. Direto no PowerPoint não fica bacana, não. Mas, ups. Porcaria. Tem que selecionar a caneta, senão não funciona. Beleza. Então aqui, ó, né? Eu estaria lá o carbono, né? O carbono central. Aqui, ó, eu teria, então, passaria para cá o C dupla O H, né? Então ele ficaria espetado aqui. O outro aqui seria o CH2OH e a hidroxila permaneceria em cima. Então, 1, 2 e 3. Eu nem representei aqui o hidrogênio que está lá atrás, que é o número 4. Então, nesse caso aqui, né, essa ligação, a ordem seria no sentido horário. Por isso ele é R. Né? 1, 2, 3. Nossa, ficou horrível quando a gente faz no PowerPoint, ele não funciona muito bem. Beleza, então é isso. Então, lembrando, se eu tiver, esses dois aqui é o carbono ligado com o oxigênio, pô. E esse daqui ainda tinha 2 hidrogênios, esse aqui tem um só. Né? Então, vou nesse daqui, não é. Aqui, se eu tiver com dupla ligação, eu conto como se ele estivesse ligando com 2 oxigênios. Então, consequentemente, ele vai ganhar prioridade nesse caso. Beleza, e quando for um ciclo, eu tenho carbono quiral que está dentro de um ciclo. Né? E aí, como é que eu faço? Ó, meu carbono quiral está aqui em cima. Ó. Esse aqui é meu carbono quiral. Ó. Aqui está ele. Ó. Tá? Beleza. Como é que eu vou fazer, então? Eu vou dividir essa molécula no meio. Né? Divido. Olha lá. Separei. Considero como se fosse um carbono para aqui. Desculpe, fosse um carbono para cada lado. Um detalhe, aqui tem uma dupla ligação, estão lembrados? Aqui, ó, quando tem dupla ligação com carbono, eu vou contar como se fossem 2 carbonos. Né? E esse de cá, né? Mantém aqui o CH2 e um carbono só. Do lado de cá, CH2, CH e conto como se tivesse 2 carbonos aqui, porque eu tenho uma dupla ligação. Bacana. Ali em cima, continua o CH3 e o hidrogênio. Beleza. Então, vamos ver agora qual que vai ser a prioridade. Ó, aqui, ó, nesse de cá, eu tenho, então, 1, 2, 3 carbonos ligados e só um hidrogênio. Aqui eu também tenho 3 carbonos ligados. Né? Só que, nesse caso, não, aqui tem 4, né? 1, 2, 3, 4. Tem 4 carbonos ligados. Então, esse grupo aqui vai receber a prioridade 1.
Esse daqui vai receber prioridade 2. Esse daqui também é carbono, prioridade 3. E o nosso colega hidrogênio sempre sobrando, né? Que nem abobrinha na janta aí, número 4. Tá? Ele já está para trás aqui, né, na imagem. Ele já está jogado para trás. Então é só imaginar que esses aqui estão todos eles voltados para frente. Então seria 1, 2, 3. Sentido horário, né? Então esse daqui seria rectus, né? Então eu teria essa configuração no sentido horário. Olha lá. 1, 2 e 3. Tá? É só imaginar que eles estão todos eles espetados aqui, ó. Beleza? Então é isso. Fácil, né? Aqui, tudo tranquilo para o ciclo. Bom, então bacana. Basicamente essas as formas aí. Bom, então isomeria, né? A gente falou aí que a isomeria é um fenômeno que dois ou mais compostos, que uma meio mais simples. Então, fenômeno de dois ou mais compostos, né? Que compartilham a mesma fórmula molecular, mas apresentam estrutura química ou arranjo dos átomos diferente. Então, tem dois tipos. A isomeria constitucional, basicamente, que é aquela onde eu vou ter aí isômeros de posição, de função, de cadeia. Aqui tem o metoxipropano, né? Que está aqui, MET, OX, 1, 2, 3, prop. Né? Então, metoxipropano. Aqui o etoxetano, MET-ET. Né? O oxigênio, MET-ET, outro grupo metil. Então, o etoxetano. Beleza. Os dois têm a mesma fórmula. Tem 1, 2, 3, 4 carbonos e um oxigênio. Né? E os hidrogênios, obviamente. Mas há diferença aí na posição desse oxigênio. Então, são substâncias diferentes, com ponto de fusão diferente, com ponto de ebulição diferente. Tá? Então, bacana. E aqui, né, são duas substâncias que têm função diferente. Né? Aqui é um aldeído e aqui é uma cetona, mas eles todos dois são CH3, C3H6O. Né? Todos eles têm a mesma constituição. Tá? Então, aqui a propanona e aqui o propanal. Então, um aldeído e outro uma cetona. Do outro lado, eu tenho os estereoisômeros. Então, os enantiômeros são esses que eu tenho o centro quiral, onde eu apresento diferenças. Né? Um é a imagem especular do outro. Então, eles têm basicamente as mesmas características físico-químicas, mas desviam a luz para caminho diferente. Podem ter atividade farmacológica totalmente distinta. Né? Então, é importante aí qualificá-los. Bacana. E quando eu tenho também a mesma molécula, mas eu tenho essa isomeria espacial, mas eu não tenho centro quiral, né? Eu chamo de diastereoisômeros. Tá? Os diastereoisômeros são, então, aqueles que têm essa isomeria espacial, porém, não é uma isomeria ótica. Tá? Eles são isômeros espaciais, mas aí não tem questão de desvio de luz polarizada. Aqui embaixo, vocês estão vendo, né? Eu tenho um grupo, né, que é 1, 2, 3, 4, 5. É um ciclopentano. Né? Então, vai ser 1, 2 metilciclopentano. Né? Só que esse metil aqui e esse de cá, todos os dois estão para cima. Estão na mesma posição. Né? Então, eles são cis. Tá? Então, cis dimetilciclopentano. 1, 2, né? Dimetilciclopentano. Aqui eu vou ter o trans. Tá? Um para cima e outro para baixo. Né? Então, esse é o trans, né? 1, 2 dimetilciclopentano.
Beleza? Então, esse termo é novo. Então, diastereisômeros, né? Diastereisômeros têm propriedades químicas e físicas diferentes e não tem relação, né, objeto-imagem, ou seja, eles não têm aquela, não são a imagem especular um do outro, né? Então, o exemplo mais comum de isomeria, desse tipo de isomeria, de asteroisomeria, é a isomeria cis-trans, né? Então, aqui, quando um está para um lado e o outro está para outro, eu chamo de trans, né? Tá cruzado aqui. Quando os dois estão para o mesmo lado, eu chamo de cis. E isso, essa isomeria, pode resultar em substâncias totalmente diferentes. Aqui é o ácido fumárico e aqui é o ácido maleico, né? Então, estruturalmente, eles têm os mesmos componentes, né? A dupla ligação na mesma posição, só que um está para cima, né? E para baixo, no mesmo lado, e o outro aqui, eles estão cruzados. Consequentemente, eu vou ter substâncias diferentes. Aqui é trans, aqui é cis, ácido fumárico, ácido maleico. Olha lá, 1 bromo, 3 cloro, ciclobutano. Esse daqui, ó, o bromo e o cloro estão para o mesmo lado. O hidrogênio também, os hidrogênios estão para o mesmo lado. Então, se eles estão para o mesmo lado, eles são cis. Tá? Se eles estão para lados opostos, eles são trans. Né? Beleza? Então, essa terminologia até é usada hoje para a questão, né, de gênero sexual. Né? Não tem, os trans. Né? Trans é aquela pessoa que está de um lado, mas se sente do outro. Né? Ou seja, tem... apesar de ele ter nascido de um gênero, ele quer passar para o outro, porque tem essa questão, né, essa identificação com o outro sexo. Já aqueles que, né, por exemplo, né, mulher que é feminina, que tem aquela que não é trans, né, a gente chama de cis, né? Isso é usado, inclusive, na terminologia de gênero, né? Então, pessoa que é heterossexual, fala assim, cis, né? E os trans. Então, isso é usado aqui também, né? Então, lá do mesmo lado, tá daquele, né? Seu gênero coincide com o sexo que você nasceu, do mesmo lado, cis. Tá oposto, é trans. Entendi? Então é só para a gente guardar aí também mais essa terminologia. E tem uma outra coisinha, aqui só mostrando, aqui é o mentol. O mentol é interessante porque ele tem 3 centros quirais. Então ele vai produzir uma pancada de enantiômero. Né? E desses enantiômeros, ele pode, alguns são realmente enantiômeros, mas quando eu comparo, misturo um com o outro, eu tenho às vezes de asteroisômeros e não enantiômeros. Então, quer dizer, eu posso ter então, a mesma molécula que tem mais de um centro quiral, substâncias que são enantioméricas, né, que são imagem especular uma da outra, e tem outras situações onde nessa mesma molécula, nesse mesmo composto, eu vou ter moléculas que são, não são imagem especular, mas tem uma isomeria, mas diastereoisomeria, tá? Então possuem diferentes propriedades fisicoquímicas, né? Uns vão ter ponto de ebulição mais baixo, alguns vão ser mais voláteis e assim por diante. Um outro termo que eu queria explicar antes da gente fazer nossa pausa é o seguinte: compostos ou isômeros meso. O que é isso? A gente falou lá da estereoisomeria, falamos da diastereoisomeria, né? Os enantiômeros, os diastereoisômeros, e eu tenho os isômeros meso. O que é isômero meso? Ó, se eu pego a solução, né, com 2 enantiômeros em igual proporção, misturo, né, e coloco essa solução lá, né, esses enantiômeros, eu não vou ter atividade ótica, não foi o que eu falei? Por quê? Porque um dos isômeros vira para a direita, o outro joga a luz para a esquerda,
e assim, no final das contas, um compensa o outro, sai a luz pelo meio. Bacana. Então, essa compensação, eu falo de compensação externa, ou seja, eu desvio para a esquerda, mas o meu enantiômero desvia para a direita. Então, está fora de mim esse desvio. Agora, existem algumas moléculas que elas têm um plano de divisão, elas têm uma simetria. E um lado da molécula é exatamente a imagem especular do outro lado. Né? Vamos olhar aqui, por exemplo. Ó. Então, eu tenho esse COOH, um ácido carboxílico. Aqui eu tenho uma hidroxila, né, alcoólica. Se eu dividir a molécula no meio, eu vou ver exatamente como se fosse o reflexo dela aqui na água. Né? Olha lá, a hidroxila aqui e o C do OH aqui também. Então, a mesma molécula. Se eu divido ela no meio, eu tenho dois, né? Se eu conseguisse dividir ela no meio aqui, se eu dividisse ela no meio, eu teria dois enantiômeros. Mas não, né? Ela tem uma metade, vamos colocar entre aspas assim, uma metade é enantiomérica à outra, né? Então é oposta à outra, é a imagem especular. Então, nesse caso, a gente fala que eles são inativos, né? Os isômeros mesos são inativos, por quê? Porque eles têm uma compensação interna. Quer dizer, um lado da molécula desvia para a direita e o outro lado desvia para a esquerda, ou seja, um lado compensa a outra. Então, essa molécula não apresenta atividade ótica. No racemato, como eu falei, a solução não tem atividade ótica, mas os enantiômeros têm. Né? Então, tem um que vira para a direita, outro vira para a esquerda. No caso das substâncias meso, não. Né? Elas não têm atividade ótica, porque uma metade já compensa a outra. Ou seja, essa compensação é feita na própria molécula, também chamada então de compensação interna. Então, embora contenha 2 ou mais átomos de carbono assimétrico, com ligantes iguais, não é oticamente ativo. Apresenta uma configuração tal que cada metade da molécula é a imagem especular da outra. Aqui mostrando, então, né, essa molécula aqui é o ácido tartárico. Né? Então, eu tenho o 2, né, R, significa que ele está girando para o sentido horário, e o 3S. Né? No carbono 3, né, o carbono 2 gira para um lado e o carbono 3 gira para o outro. Então, eu vou ter uma compensação desse giro. Né? Um é para o sentido horário, o outro para o sentido anti-horário. Né? Beleza. Bom, gente, vamos fazer nossa pausinha agora. Depois eu vou jogar umas perguntas para vocês aqui na voltar. Tá? Deixamos até já aqui aberto. Tá? Compostos orgânicos pode apresentar as mesmas moléculas, mesmas formas moleculares, propriedades físico-químicas diferentes. Observe as duas estruturas abaixo e marque a opção correta. Nós vamos dizer aí, já pode dar uma olhadinha aí enquanto a gente faz nossa pausa de café. Ok? Eu só fechar minha câmera aqui, deixar aberto. A gente volta então 15 para as 9, pode ser? Beleza, aqui está colocado então o seguinte, os compostos orgânicos podem apresentar a mesma fórmula molecular e propriedades físicas e químicas diferentes. Observe as duas estruturas abaixo e marque a opção correta. Bom, então primeiro, antes da gente ver qual que é a opção, deixa eu voltar aqui no meu esse caderno de rascunho nosso aqui. Volta mais uma página, cadê ela? Ué. Telanina. Tá, então aqui, então tá a molécula aqui do desenho. Então a molécula as moléculas são essas de cá, né? Então, antes de qualquer coisa, vamos imaginar então um espelho aqui no meio, né? Esse espelho, vamos ver se uma é imagem especular da outra. Primeira coisa que pode a gente perceber. Ó,
hidrogênio para trás, hidrogênio para trás. Um do lado esquerdo, outro do lado direito, é como se estivesse no espelho, né? Fica mais ao fundo. O CH3 no mesmo plano, aqui a hidroxila também, aqui tem 3 no mesmo plano, né? Então, esse para cima, então quer dizer, é imagem especular. 1 e 2, então uma coisa eu já posso afirmar, eles são enantiômeros. Beleza, são enantiômeros. Agora, se eu quiser saber, por exemplo, quem que é o R e quem que é o S, né? Vamos lá de novo, né? A gente pode fazer isso também. Primeiro, dando as prioridades. Deixa eu mudar a cor aqui, deixa eu pegar um vermelhinho. Então, olha lá, ó. Oxigênio maior 1. O C dupla OH, então aqui, se é dupla, eu já conto 2. Com mais um, eu vou contar 3 oxigênios. Então, esse aqui vai ficar na segunda prioridade de qualquer forma. E o CH3 vai, então, ficar com a terceira prioridade, sobrando a quarta posição para o nosso amigo, sempre o último, hidrogênio. Beleza, o hidrogênio já está para trás, facilita, é como se eu olhasse, se eu pudesse olhar isso aqui de frente, né? Então, ó, 1, 2, 3, esse daqui é um sentido anti-horário, portanto, esse daqui é o S. Esse de cá, 1, ó, eu esqueci do 3 aqui, né? 1, 2, 3. Então, esse daqui é sentido horário, esse daqui é o rectus, é o R. Bom, até consegui identificar até a atividade, né, qual que é a rotação de cada um deles. Beleza, isso aqui já me dá uma base para poder eu tentar responder qualquer coisa lá. Vamos ver o que está sendo perguntado mesmo, nem lembro. Então, ó, os compostos são enantiômeros. São. A primeira coisa que nós detectamos é que são enantiômeros. O composto é meso. Não é, né, gente? Para ser meso, para começar, ele teria que ter 2 partes iguais, né? Uma parte de cima e a parte de baixo tinha que ser igual, tinha que dividir, tinha que ter simetria. E ele não tem simetria, né? Então ele não é um composto meso. Trata-se do mesmo composto? Não, né? Um é o S, outro é R, então eu tenho, né, diferentes compostos, são enantiômeros e, portanto, são substâncias diferentes, né? Os compostos são diásteros isômeros. Ó, se eles são enantiômeros, eles não podem ser diásteros isômeros, porque o diástero isômero é aquele que não tem atividade, né, aquela distribuição espacial diferente, mas que não são oticamente ativos. E os enantiômeros a gente sabe que tem. E esse aqui não tem centro quiral e esse daqui tem. Beleza, então esse daqui está cortado também. Apresentam diferentes temperaturas de fusão e ebulição. Aqui provavelmente não, né? Simplesmente essa mudança conformacional não vai fazer com que eles tenham grande diferença. Os diásteros isômeros, sim, eu posso ter diferentes pontos de fusão, ebulição. Aqui, provavelmente, eles não vão ter grande diferença, não. Então, letra A. Beleza, letra A. E esse outro aqui, ó. Vamos lá. Muitas moléculas possuem mais de um centro quiral e, portanto, uma série de isômeros possíveis. Considere as 4 representações químicas a seguir. A 1, 2, 3 e 4. Para a molécula do 2-bromo 3-clorobutano. Então, é o 2-bromo, o bromo está aqui. Então, aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Né? Eu coloquei essa imagem lá também. Vamos ver. Então, está aqui, ó. Né? Então, eu tenho lá, ó, carbono 1. Deixa eu colocar outra coisa, senão fica parecendo que eu estou dando prioridade aqui. Então, esse aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Beleza. Então, é o 2-bromo, 3-cloro, né? Butano. 1, 2, 3, 4. Beleza.
Aqui, ó, o que eu percebo? Primeiro, eu já posso, se eu partir ela aqui no meio, eu não tenho um plano de simetria, porque eu tenho bromo de um lado e aqui eu tenho cloro. Para poder ser um meso, ele não vai, tem que ter os mesmos grupos substituintes. Se eu tivesse cloro e cloro aqui, né, aí eu poderia dizer que sim, mas caso contrário, não, né, poderia suspeitar. Beleza. Então, essa é aquela forma de representação espacial. Bom, da mesma forma, nós vamos olhar aqui, ó, mesmo carbono. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Vamos procurando aqui. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, só para a gente identificar onde está cada um deles, porque as representações diferentes podem confundir. Aqui, ó, aqui fica mais difícil, né? Então eu tenho o bromo, está aqui à frente, então é 1, o carbono 2 é esse que eu estou vendo aqui, o carbono 3 eu não vejo e o carbono 4 está aqui. Gente, essa forma de representação, deixa eu só diminuir um pouco a espessura do meu lápis aqui, isso é chamado de representação de Newman, tá? Essa última aqui, chamada de representação de Newman. Newman, tá? O que ela faz? Bom, vamos imaginar então como a gente está vendo aqui. Tem um carbono, outro carbono, né? Tá assim, né? A representação é essa. Carbono 1 está aqui em cima, o carbono 2 está aqui, o 3 está aqui e o 4 ficou aqui para baixo. Não é isso? Então a gente pode observar isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui não dá para ver muito bem, né? Porque está em linha. Bom, beleza. Na representação de Newman, eu defino um plano de observação. Então, é como se tivesse uma pessoa aqui olhando, tá? Vou colocar o olhinho aqui, tá? Nariz da pessoa. Aqui, ó. Então, ela está olhando. Esse olhar dela está direcionado nesse plano, ou seja, ela está olhando o carbono 2. O carbono 2 está escondendo o carbono 3 atrás. Ela consegue ver o carbono 1 para cima, o carbono 2 que está na frente dela, o carbono 3 ela não vê porque está eclipsado aqui, está escondido, né? E o carbono 4 está lá para baixo. Então é justamente o que está aparecendo aqui. Ela está olhando, está vendo esse carbono 1 para cima, esse carbono aqui. O carbono 2 ela está observando de frente, né? Está vendo aqui de frente. O 3 ela não enxerga e o 4 está lá atrás. Então, ó, é como se eu fizesse isso. Ó. Vou representar aqui o meu carbono 2. Tá? Esse é o meu carbono 2. Tá? Então, o eixo de observação meu é C2, C3. Então, eu estou olhando o C2 e o C3 está atrás. Tá? Bom, como esse carbono está se ligando com uma outra substância atrás aqui, que eu não estou vendo, eu sei que ele faz mais 3 ligações, correto? E é o que eu estou representando ali. Ó, ele vai ligar com o grupo CH3 aqui, e ele está nessa representação com o bromo voltado para o lado de cá e com o hidrogênio voltado para o lado de cá. Agora, lá atrás, eu tenho o meu carbono 3, que eu não estou vendo. Esse aqui é o carbono 2, né? Esse daqui é o carbono 2. Tá? Então, esse é o carbono 2. O carbono 3 está escondido lá atrás. Deixa eu só apagar esse aqui, porque senão vai atrapalhar a gente visualizar o resto. Então, mas esse daqui é o carbono 2. Agora, eu vou representar também o que o carbono 3 está ligando, né? Ele também faz 3 ligações. Então, aqui eu consigo ver essas ligações assim, ó, como se elas estivessem escondidas, elas estivessem lá no fundo. Né? Uma perspectiva aqui. Então, ó, o CH3 está para baixo, CH4, desculpe, né? Desculpe. O C4 está para baixo, esse aqui é o carbono 4, não é isso? Eu tenho um hidrogênio do lado e o cloro do outro, tá? Então, normalmente isso aqui a gente chama de conformação de estrela, né?
que é uma conformação mais estável. Eu estou separando os planos aí, né? Então, quanto mais distante um átomo tiver do outro, mais estável é a molécula. Então, essa é a representação de Newman. Mas é basicamente isso daqui, né? Como eu expliquei, uma pessoa olhando um eixo. Né? Então, no caso, o eixo é o C2, C3. Tá? Bacana. Se eu tivesse que desenhar isso aqui, né? Esses outros substituintes aqui. Bom, se o carbono 3 está para cima, né? Está no mesmo plano para cima, o bromo vai aparecer aonde? Vai aparecer aqui espetado. Vocês concordam comigo? Ó? O bromo vai estar espetado aqui. Do outro lado, eu tenho, então, o hidrogênio. Deixa eu apagar esse homem olhando aqui. Só o olhar dele aqui. Tá? Do outro lado, então, eu vou ter... Então, aqui, ó, o bromo está espetado aqui. E do outro lado, eu tenho, então, o hidrogênio. Tá? Beleza. E no C3, ó, o C3, aí já é o contrário. Vai estar para cima, né? Então, o bromo está para um lado, o cloro está para o outro. Se o bromo está espetado aqui, o cloro vai estar para o fundo. E aqui eu vou ter espetado quem? O hidrogênio. Beleza. Só para poder ter, né? Esse noção espacial, tem que ter um pouquinho de noção espacial. Beleza, então vamos comparar aqui as substâncias, né? É a mesma, né? Teoricamente é a mesma. Agora eu tenho que saber o que está sendo perguntado lá. Vamos ver aqui. Alt Tab. Está perguntando o seguinte. Tem configuração absoluta 2S, 3R. Ah, vamos lá, vamos ver agora isso daqui, né? Vamos ver aqui. Nosso desenho. Então, ó, é esse de cá, né? 2R, 3S. Ah, agora que a porca torce o rabo. Vamos ver aqui. Então, ó, o hidrogênio está aqui, virado para frente. Então, já não facilitou minha vida. Né? Mas eu tenho lá, tem o bromo, o grupo CH3 e esse grupo volumoso todo aqui, que eu vou chamar de grupo R, para ficar mais fácil da gente ver. Tá? Então, ó, vamos pegar aqui o carbono 2, tá? Eu vou mudar a cor aqui para não ficar parecendo que é a representação de Newman lá. Então, ó, em 1, tá? Em 1, o que eu tenho aqui? Vamos imaginar esse carbono e eu tenho aqui, então, o CH3, o bromo, que está lá para trás, não é isso? Essa cor ficou bom não. Mas, e eu tenho aqui o hidrogênio. E aqui no mesmo plano para trás, aqui eu tenho esse grupo que eu vou chamar de grupo R. Tá? Beleza. Então, bacana. Primeiro, eu vou dar minhas prioridades aqui. Vamos lá. Vamos lá em vermelho. A gente sempre, né, desse que a gente mostrou, sempre o bromo está ganhando, não é isso? Então, ó, bromo. Depois, quem é que vem? Ó, para mim vem esse grupo volumoso aqui, né? É C ligado a cloro. Então, esse grupo volumoso aqui vai ganhar o número 2. Consequentemente, sobrou o 3 para esse de cá e o 4 para o pobre do hidrogênio. Bom, se eu jogar o hidrogênio para trás, puser meu carbono aqui para frente, o hidrogênio para trás, tadinho, né? Sempre desprezado, coitado. Né? E aí eu vou virar essa molécula aqui, ó. O bromo está para cá, o CH3 está para cima e o grupo E. Então, ó, o bromo vai passar para o lado de cá. O grupo R vai passar para o lado de cá. E o CH3 vai ficar aqui em cima, permanecer aqui em cima. Tá? Todos eles aqui espetados. Beleza. Como é que eram os números mesmo? 1, 2, 3. Ó, sentido anti-horário. Anti-horário é S.
Vamos ver lá o que eles falaram. Ó. 2S. Beleza, 2 é S mesmo. Vamos ver se o 3 é R agora. Né? Para ver se isso daí está certo. Né? Vamos lá. Agora tem que fazer a mesma coisa para o 3. Né? Muito bem, vamos lá. 3. Então, mesma coisa. Só que eu vou chamar o grupo R essa turma daqui da frente agora. Né? Então vamos pegar lá o carbono 3. Ó, o carbono 3 é como se tivesse assim, ó. Deixa eu pegar a cor preta aqui de novo. Então, o carbono, esse aqui é o carbono 3. Tá? Carbono 3, que nós estamos olhando agora. Esse aqui era o 2. Esse aqui foi o 2. Bom, então aqui eu tenho, ó, o grupo CH3 está no mesmo plano, o bromo está para trás, ah não, desculpa, eu estou desenhando o 2 de novo aqui, peraí. Desenhando o mesmo grupo aqui. O que eu tenho no mesmo plano aqui? No mesmo plano eu tenho o grupo, no mesmo plano eu tenho o grupo R, na verdade, aqui, né? Que esse R, vamos chamar de R2 aqui para não confundir. Né? Então é essa turma aqui, ó. Esse aqui que vai ser o meu R2. Tá? Para o fundo, então, eu tenho o cloro. Espetado aqui, eu tenho o hidrogênio. E aqui no mesmo plano, para baixo, eu tenho o CH3. Bacana. Gente, eu vou só apagar esse aqui de baixo para poder ter lugar. Não, vou apagar aqui do lado, tá? Só para poder a gente ficar mais fácil aqui. Beleza. Então, ó, vamos colocar nossas prioridades lá de novo. Vermelho. Ó, dessa turma toda aqui, carbono, nesse grupo R tem um carbono aqui que é ligado direto, esse aqui é carbono também, então quem vai ganhar aqui é o cloro. Depois, esse aqui vai ser o 2, certo? E esse aqui vai ser o 3. E o nosso amiguinho aqui vai ser o 4 de novo. Tá. Agora como é que eu vou desenhar ele lá? O carbono está aqui, o hidrogênio eu vou jogar lá para trás, novamente. E aqui, ó, eu vou rotacionar, né? Ó, então eu tenho que pegar esse aqui e jogar lá para trás. Esse daqui vai passar, né? Que estava espetado, estava lá para o fundo, né? Ele passa a ficar, vamos colocar ele para cima aqui, espetado aqui. Cloro ficou horroroso. Volta aí. O que mais fácil voltar? Então o cloro está aqui, né? Ele estava para trás, eu virei ele, esse aqui passou para trás, esse aqui passa para frente. Esse daqui estava no mesmo plano, eles vão ficar espetados aqui na mesma sequência, ó. Né? Então cloro, o grupo R2 e o grupo CH3. Então é 1, 2, 3. Beleza. Então, ó, 1, 2, 3, sentido horário. Então, é R. Bom, teoricamente, tá certo, né? Eu acho que foi colocado, foi isso, não foi? Ctrl Alt Tab. Vamos ver. R, 3R. Então tá rectos. 2S, 3R. Tá? Uhum. Ah, aqui tem uma pegadinha. Depois nós vamos prestar atenção nela, que tem uma pegadinha nessa questão aqui. Tá, bacana. Vamos lá. Considere as 4... vou continuar. 2 e 3 são diásteros isômeros. Não. A princípio não. Vamos ver aqui. 2... Não, é 1 e 3. 1 e 3. Para ser diásteros isômeros, eles não podem ter isomeria
lógica, né? Um não pode ser imagem especular do outro. Então aqui nós vamos ter que ver como é que vai ficar isso daqui, ó. Ó, aqui, vamos imaginar, não vou nem voltar lá. Esse carbono aqui é o carbono com cloro, está aqui de baixo, né? Esse carbono aqui. E esse daqui é o carbono de cima. Tá. Então vamos olhar aqui, ó. Aqui eu tenho bromo para trás. Esse daqui estaria espetado. Então é como se eu tivesse virado essa parte da molécula de cabeça para baixo. O CH3 ficou para baixo. O bromo ficou para esse lado, tá, certinho. E o hidrogênio, exatamente. Só que eu virei, esse pedaço aqui está certo, ó. Eu peguei esse carbono, virei ele, né? Vamos lá na imagem para deixar rabiscar para ficar mais fácil vocês verem. Então, ó, eu peguei 1, né? Então, vamos comparar o 1 e o 3 ali agora. Ó, 1 é como se eu pegasse aqui o carbono 2, está ali mostrado, esse daqui, ó, carbono 2, e vou comparar com esse carbono 2 aqui, tá? Esse carbono 2 aqui, o CH3 está no mesmo plano. Aqui nesse, ele está jogado para baixo. Então eu vou fazer isso, eu vou pegar esse carbono e vou orientar ele para baixo. Tá? Orientei ele para baixo. CH3 aqui, ó. CH3. Bom, a partir disso, se ele está para baixo, esse daqui e esse de cá, eu vou espetá-los no plano. Vocês concordam? Se eu virei aqui, estava no plano, esse aqui vai ficar virado para cima, esse daqui vai ficar virado para cima. Só que na sequência será, né? Esse foi para baixo, bromo, e hidrogênio. Apesar daqui estar voltado para cima, eu fiz voltado para baixo, está exatamente a mesma coisa. Então, o bromo e o hidrogênio. Até aqui tudo bem. Vamos ver o carbono 3. Vamos pôr o carbono 3 aqui. O carbono 3, o cloro está para o fundo, o que está no mesmo plano é o CH3. Da mesma forma. Só que aqui, ó, um CH3 está para cima e o outro CH3 está para baixo. Aqui os dois CH3 estão para baixo. Né? Bom, a princípio, esse centro aqui, ele pode girar, mas se ele girar, o restante aqui vai ter que sofrer alteração também. Né? Olha só, se esse daqui vai para baixo, como está colocado ali, é CH3. Colocou para baixo aqui, né? Então, esse aqui foi para baixo. Esse, né, eu passei ele para lá, então significa que eu vou ter dois espetados aqui novamente, né? O cloro, então, vai estar à esquerda e o hidrogênio à direita. Borracha. O cloro vai estar à esquerda e o hidrogênio à direita. Né? Então, olha lá, um do lado do outro. Esse cloro, então, esse aqui passou para baixo, esse cloro roda, eu rodo ele para lá, o cloro vem para cá e o hidrogênio vem para cá. Então, na verdade, vai ser o contrário, vai ser cloro para cá e hidrogênio para cá. Então, está diferente desse de cá. Então, eles são, né? Eu tenho um dos centros quirais aqui, tá? O cloro oposto ao centro quiral de lá, tá? Então, eles são enantiômeros. A princípio, sim, não tem erro aqui, não. Essa questão aqui ela é bem chatinha, olha só. Então, 1 e 3, eles são diastereisômeros. Não são diastereisômeros. Né? Eu tinha pensado que era enantiômeros. Beleza. 2 e 3 são enantiômeros. 2 e 3. Aqui o bromo está para um lado, ele está espetado para um lado e aqui está espetado para o outro.
Não, eles não são enantiômeros, não. Né? Aqui, se lembrando que quando eu represento dessa forma, o que está na horizontal vai sendo julgado para frente, né, do plano, e o que está na vertical é julgado para trás. 1 e 4 são idênticos. Se eu olhar de frente, isso daqui, bromo vai estar para o lado de lá, não para o lado de cá. Não, não são idênticos. Né? Então, ó, sobrou aqui, deixa eu ver aqui se são enantiômeros mesmo. Eu já fiquei na dúvida. Não, peraí, vamos só rotacionar esse direito aqui, estou achando que eu rotacionei errado. Eu falei que o cloro era para a direita e o hidrogênio para a esquerda, não é isso? Então aqui, ó, cloro, ele vai para o lado de cá na hora que eu rodar. E o hidrogênio para o lado de cá, exatamente. Cloro e hidrogênio. Bom, a princípio, não tem nem isomeria entre eles, né, ótica não. Né? Tá, beleza. Vamos ver qual que é a resposta. Isso aqui realmente eu não lembro o que eu coloquei. Vamos ver se está. Está colocando os dois como diástro isômeros. 1 e 3 como diástro isômeros. Tá? O primeiro, por que aqui? Apesar de a gente ter descoberto que era 2S e 3R, é a configuração relativa, não a configuração absoluta. Essa é a pegadinha aqui dessa questão. Tá? Então, são moléculas, né, que, se tivesse colocado relativa, estaria correta essa de cá e não a de baixo. Diástro isômero, lembrando, é quando eles não têm conformação, não tem centro, não são a imagem especular um do outro. Né? No caso aqui, eles não são mesmo a imagem especular um do outro, não. Né? Bom, era isso. Eu vou colocar exercício para vocês disso, tá, gente? Pode ficar despreocupados. Agora, o que eu estou pedindo, o que eu quero da nosso trabalho lá? Né? Vamos voltar aqui na questão do trabalho. Fechar aqui. No trabalho, eu tinha dito para a turma que estava aqui mais cedo, não eram todos que já tinham chegado, nós tínhamos aqui previsto a atividade para o dia 5, que é a próxima aula nossa, a entrega de um vídeo, né, que vocês fariam em equipe, no valor de 600 pontos. Só que o negócio do feriado, emendou prova com feriado, não sei o que mais das contas, a gente acabou comendo mosca aqui, eu não falei com vocês também não me lembraram, não me perguntaram do negócio do vídeo, e acabou ficando. Então, eu estou revertendo esse vídeo para um trabalho escrito. Trabalho escrito simples, tá? Vocês vão escolher, eu vou colocar o roteiro para vocês na pré-aula 11, tá? Do encontro 11. Então, vocês vão escolher uma molécula, né, de um fármaco que tenha quiralidade, que tenha um enantiômero pelo menos, tá? De preferência que seja um enantiômero que tenha alguma atividade ou diferente, né, farmacológica diferente, ou que tenha algum efeito tóxico, alguma coisa do tipo. Né? Mas a ideia é que seja um enantiômero que seja diverso em termos farmacológicos da substância que vocês escolheram. Então, aí vocês vão me apresentar, vão mostrar né? Vão localizar lá o centro quiral, né? Vão mostrar lá a imagem especular, por que aquele ali é um enantiômero do outro, né? Né? Então, tudo desenhando. E colocar essa configuração relativa também, né? Então, falando qual que é o R, qual que é o S, para que a gente consiga, então, fazer esse trabalhinho aí, né, e valorizar essa nota. Vocês vão me entregar via e-mail, eu vou colocar também no roteiro o e-mail para vocês entregarem, e eu deixei aberto a possibilidade daqueles que quiserem
fazerem o vídeo, não tem problema nenhum. Se for fazer o vídeo, aí o ideal é que vocês coloquem, então, o link para mim, mandem o link para mim, tá ok? Nós vamos mandar o link para poder eu fazer a avaliação. Quem for fazer o trabalho escrito é só colocar então, a parte escrita. Eu prorroguei, era para o dia 5, mas vocês podem me entregar até no dia 6, tá? Aqueles que já que não ouviram antes vão poder me entregar até dia 6. Grupos de no máximo 6 pessoas, de preferência 5, no máximo 6 pessoas, para então apresentar esse. Não precisa apresentar, não, só entregar, tá? Esse trabalho também. O trabalho mais interessante, lá eu comento depois, na aula seguinte a gente comenta os trabalhos mais interessantes lá que aparecerem. Beleza? Muito bem. Beleza, então é isso. Um bom final de semana para vocês, bom descanso, bom feriado, né? Segunda-feira, feriadão. Então, bom descanso para todo mundo.